Como estão meus sovacos, Mariana? Tá bem. Tá bem? Deixa eu mostrar um pouquinho aqui. Olá, meninos e meninas. Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico do Brasil. Por quê? Não sei. Há muito tempo as pessoas me perguntam sobre os fundos imobiliários, porque tem muita gente vendendo fundos imobiliários como se fosse a melhor coisa do planeta, o melhor investimento da face da Terra. Mas será que é? Se você ainda não se inscreveu neste canal, eu não sei o que você está esperando. Esse é o canal que ajuda você a enriquecer licitamente nessa encarnação. Então já clica aqui, deixa seu joinha, porque isso também ajuda a Nath. Se você gosta de investimentos e quer que as pessoas gostem também de investimentos, porque isso ajuda elas a enriquecerem, compartilhe esse vídeo e chama os brother para também se inscrever no canal e acompanhar os vídeos da Nath. Muito obrigada. Aviso número 1 da Nath. Este vídeo sobre fundos imobiliários é para leigos. Se você já entende tudo sobre fundos imobiliários, não assista este vídeo porque você vai passar raiva. Agora, se você não entende absolutamente nada, assista este vídeo até o final porque você vai entender o que são fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários, afinal de contas? Quando você investe num fundo imobiliário, você não está comprando um imóvel, você está investindo num fundo que tem vários imóveis lá dentro. Tipo, o fundo é dono de um complexo de imóveis, tipo de um conjunto de imóveis. E você pode ser dono de uma cotinha ou de uma cotona ou da tia Cocota. Não, ninguém vai ser meu dono! A tia Cocota tá querendo baixar em mim agora. Deu para entender? Então você não precisa comprar um imóvel, você compra só uma cota do fundo que possui imóveis. Como eu sou uma pessoa muito competitiva, eu desenvolvi o Super Trunfo dos investimentos. Como é que funciona o Super Trunfo? São 2 cartinhas, várias categorias e cada categoria tem uma pontuação diferente. É assim que vai funcionar também o nosso Super Trunfo. Se você gostou dessa ideia, quer que a Nath faça outros Super Trunfos dos investimentos aqui, comente aqui embaixo. Eu vou pensar se vou fazer, porque você sabe, não sou muito legal. Showdown. Categoria número 1, preço. Quanto que você tem na sua cartinha? 1. Mariana tem preço 1 nos fundos imobiliários, ou seja, um preço baixinho. Na minha carta de imóvel eu tenho preço 5. Quem se deu mal nessa? Eu, porque quanto maior o preço, pior é. Por que custa muito mais caro você comprar um imóvel do que um fundo imobiliário? Porque no fundo imobiliário você pode comprar uma cota. Você consegue comprar cotas de fundo imobiliário a partir de R$1.000, por aí você consegue investir em um fundo imobiliário. Já se você for comprar um imóvel, você vai ter que ou financiar ou comprar à vista e pagar bem caro por esse imóvel logo de cara. Então, ponto para Mariana. Próxima categoria, custo. No fundo imobiliário, quanto que você tem de custo? 1. No imóvel como investimento, 2 e 3. Ou seja, a Mariana ganhou de novo. Agora, por que o custo de um imóvel para investir é tão mais alto do que um fundo imobiliário? Quando você compra um imóvel pronto, digamos que você não tem que fazer absolutamente nada com aquele imóvel, ele está prontinho. Você vai ter custo do corretor, né, da imobiliária, que é 6%. Então, se você comprou um imóvel de 500 mil, 30 pau já era. Só por ter que pagar o custo da imobiliária. Enquanto o imóvel também não é alugado, você vai ter que pagar IPTU, condomínio, possíveis manutenções daquele imóvel até o imóvel alugar. Isso também é custo. Quando você vender este imóvel, se você também comprar pensando em vender com ganho, você vai ter que pagar entre 2% e 3% de ITBI, que é o imposto sobre a venda daquele bem. Essa porcentagem de imposto varia de cidade para cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 3%. E quando você finalmente conseguir alugar esse imóvel, você ainda vai ter que pagar imposto de renda. O imposto de renda sobre o aluguel, hoje, ele é isento para imóveis cujo aluguel é até R$ 1.900 aproximadamente, e acima disso você paga de 7,5% até 22,5%. Quanto mais você recebe pelo aluguel, mais o leão te come. Life's not fair, is it? Agora vamos para os custos
dos fundos imobiliários, que era a cartinha da Mariana, que lá estava com um pontinho, ou seja, é bem melhor, né, do que o imóvel. Os fundos imobiliários têm taxa de administração do próprio fundo. Eu já falei sobre fundos de investimentos aqui nesse vídeo. Fundos têm taxa de administração. Só que as taxas de administração dos fundos imobiliários são bem baixas. Você vai encontrar taxa de administração de 0,25% até 3%. Você vai ter também um custo pela ordem, já que os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, ou seja, se você quer enfiar o seu pezinho na bolsa de valores, os fundos imobiliários são uma excelente alternativa. Então você vai negociar isso na bolsa, como será negociado na bolsa, você tem aquele custo por ordem. Como os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, toda vez que você tem um ganho sobre esse fundo e quiser vender, na hora da venda é cobrado 20% de imposto de renda sobre o que rendeu, ou seja, sobre a valorização, não sobre o montante total que você tem lá dentro investido. Presta atenção no pulo do gato dos fundos imobiliários. Quando você compra um imóvel para alugar, você recebe esse aluguel, só que você paga imposto de renda sobre ele dependendo do valor, certo? Os fundos imobiliários também têm exatamente a mesma coisa. Você também recebe aluguéis nos fundos de investimentos. Todos os meses vai pingar na sua conta uma espécie de aluguel, que é a rentabilidade daquele fundo. Todo mês na sua conta vai voltar para a conta da corretora aquele valor daquele fundo de investimento. E sabe quanto que você vai pagar de imposto de renda sobre esse aluguel que cai na sua conta todos os meses? Nada. Não tem imposto de renda sobre o valor do aluguel que cai na sua conta mensalmente. Shut it down. Próxima categoria, burocracia. Mariana, quanto que você tem? 2. 2? Deixa eu ver quanto que eu tenho. Puta, perdi de novo. 4. Vai ser demitida, Mariana. Eu não choraminguei quando perdi. Filho, se você já comprou imóvel financiado ainda ou via consórcio, você sabe o que significa a palavra burocracia. Dá vontade de morrer de tão difícil que é. Claro que vale a pena, porque o imóvel é seu e não sei o que, aquela coisa toda. Mas que é burocrático pra cacete, é. No fundo imobiliário, não tem burocracia. Se você tiver dinheiro lá na conta da corretora, às vezes pode ser que nem precise do dinheiro mesmo, se você tiver dinheiro investido através da corretora, já é suficiente. Qualquer dia eu falo mais sobre isso. Mas assim, você botou a ordem lá, colocou o código do fundo, teve dinheiro para poder fazer a ordem, foi. Pronto, você comprou o bagulho e já era. That doesn't make sense. Próxima categoria na tela, risco, Mariana. 3. 3. Eu perco todas. 4. Quando você compra um imóvel para alugar, qual é o seu grande risco? É você não conseguir alugar. Outro risco é o inquilino, a pessoa que está morando dentro do seu apartamento. Pode ser que ele deixe de pagar. Eu agradeceria se o senhor me desse o dinheiro do aluguel. Quando você tem um imóvel que é seu, o risco daquilo dar ruim é muito alto, porque você só tem aquela fonte de renda. Já nos fundos imobiliários, por exemplo, tem fundos que são donos de parte de shopping centers, por exemplo. Dentro do shopping center, você tem 300 lojas. Se 3 ou 4 lojas não estiverem alugadas, a sua rentabilidade não vai ser muito afetada, porque você tem todo um pacote de lojas que está sustentando aquela operação. E é por isso que os riscos dos fundos imobiliários costumam ser mais baixos. Claro que você precisa sempre, antes de entrar num fundo, avaliar quais são os imóveis que aquele fundo está investindo. É um shopping? É um complexo hospitalar? É um complexo de empresas? Quais são as empresas que estão dentro daquele imóvel ou daquele grupo de imóveis? Você precisa avaliar exatamente aonde você está colocando o seu dinheiro. Agora eu ganho, hein? Rentabilidade 3. 3. Deixa eu ver a minha. Puta, é 2. Quem foi que fez essa tabela aí? Quando você
você aluga o seu próprio imóvel, você consegue pegar aí, em média, no valor de um aluguel, entre 0,3% e 0,5%, ou seja, 0,5% do valor total do imóvel. Ou seja, só para ficar mais fácil, um imóvel de R$1 milhão tá valendo aí, tem um aluguel entre R$3.000 e R$5.000, basicamente é isso. Nossa, que pouco! É o mercado imobiliário que a gente vive hoje no Brasil. Mas, Natália, o imóvel valoriza! O INCC, que é aquele Índice Nacional de Construção Civil que mede a valorização dos imóveis, sabe nos últimos 12 meses quanto foi o INCC? 6%. Menos que a inflação. You what? Nos fundos imobiliários, você não tem uma regra assim, não é que o seu fundo vai render 0,5% ou 3%. Tudo depende do valor da cota que você pegou. Presta atenção agora que isso é o pulo do gato Master Blaster dos fundos imobiliários. Lembra que eu falei que o fundo imobiliário vai te pagar um aluguel, certo? Ele não paga o aluguel de acordo com o dinheiro que você tem lá dentro. Tipo, não é 6%, não. O que ele vai te pagar mensalmente é a mesma coisa para todos os cotistas. Ou seja, tem duas pessoas. Só que elas pegaram o fundo em momentos distintos. Quando a pessoa 1 comprou a cota era R$100. Quando a pessoa 2 comprou a cota daquele mesmo fundo, a cota do fundo já estava valendo R$120. Só que ambas vão receber de aluguel R$1. Quem teve uma rentabilidade maior, a sua rentabilidade vai variar de acordo com o preço da cota que você pagou. Então, se você pega um fundinho imobiliário numa baixinha, tipo, você pega um preço bom dele lá embaixo, a sua rentabilidade com aquele fundo vai ser maior. Porque o que o fundo vai te devolver é exatamente a mesma coisa daquele outro que pegou uma cota com o valor mais alto. É minha última tentativa, Mariana. Você está me dando uma lavada. Eu vou Nossa, ganhar esse de você super de lavada. trunfo é muito difícil, gente. Vou ganhar de lavada. Vai, Mariana. Liquidez. 5. 5. 1. Na liquidez, o imóvel perde de lavada para os fundos imobiliários. Por quê? O cara tem um imóvel de R$1 milhão. É tudo que ele tem na vida e ele comprou o imóvel para alugar, tá lá alugadinho, beleza. Só que aí, tipo, dá ruim, o imóvel não tá alugado, ele precisa de dinheiro e aí o que ele tem que fazer? Vender o imóvel. Você acha que esse cara vai conseguir vender o imóvel, tipo, em uma semana? Não, ele não vai. Ele vai se ferrar. Ele vai ter que fazer um refinanciamento de parte daquele imóvel, pagar juros para um banco para pegar um dinheiro que é dele mesmo, ou então ele vai ter que liquidar o imóvel a preço de banana para algum espertinho que tem dinheiro para dar à vista naquele imóvel que ele está vendendo. Já nos fundos imobiliários, você pode ou vender tudo que você tem ou vender apenas uma parte. Tenho R$100 mil em fundos imobiliários e eu preciso de R$5 mil. O que eu faço? Quero vender R$5 mil. Você canta essa musiquinha, claro que pode dar mais sorte. E aí você vende só aquilo que você precisar na bolsa e em 3 dias o dinheiro está na sua mão. Agora, só para a gente tirar uma dúvida, valorização. O seu fundo imobiliário, ele pode valorizar, assim como o seu imóvel também pode valorizar. Tudo depende da sua avaliação, é por isso que você tem que estudar direitinho, seja o fundo onde você vai investir, seja o imóvel que você pretende comprar. Desde que você coloque no super trunfo da sua vida os imóveis de um lado, os fundos imobiliários do outro e tome a decisão baseada em números. Porque o quê? Ai, meu amor. Age is just a state of mind. Resultado do super trunfo do Me Poupe! Perdi de lavada, me lasquei. Mariana, parabéns. Palmas lentas para a Mariana. Você já tinha pensado em fundos imobiliários? Você conhecia isso? Comente aqui embaixo. Você gostou desse assunto? Quer que a Nath fale mais sobre isso? Comenta que a Nath vai falar sobre isso. Beijo pra você, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal e até o próximo Me Poupe. Tchau!